Dia 17, o Santos perdeu na Neoquímica Arena, né, com mando de campo, com mais de 45 mil torcedores do Santos, para o Curitiba, pelo placar de 3-0. Então, o Santos volta a decepcionar seu torcedor dentro da capital e se complica ainda mais no Brasileirão. Tudo bem? Eu sou o João Frederico de Sá Jogando, se inscreve no canal e em todas as redes sociais. Bom, o Santos vinha numa sequência muito boa de 2 vitórias consecutivas, contra o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro e contra o Curitiba pela Copa do Brasil no Couto Pereira, e foi enfrentar o Curitiba agora com mando de campo na Neoquímica Arena. O Santos lotou o estádio, a torcida fez uma festa linda e novamente não foi o suficiente para sair com a vitória, mesmo dentro de casa. O Santos também vinha de uma sequência, tirando as 2 vitórias consecutivas, de 7 jogos sem perder. Claro que eram 5 empates, alguns frustrantes, mas é a estatística. 7 jogos sem perder e numa oportunidade ótima para continuar com essa sequência positiva, o Santos tropeça e decepciona a torcida de novo. O Santos veio ao campo com o Brazão, que não tem culpa nos gols que tomou, ainda salvou o Santos de tomar o quarto. Então acho que o Brazão não tem culpa no jogo que foi. Mike, que acho que foi o pior em campo, fez uma partida ridícula. Foi substituído no primeiro tempo ainda para a entrada do Oliva. E é triste ver a situação do Mike, sinceramente. É patético, assim, é uma piada o Santos ter esse jogador no time, né, no elenco. E é patético, ainda mais patético, o salário que esse cara ganha. O Santos arrecadou 3 milhões nesse jogo na Neoquímica Arena, né? 1,5 milhão, se eu não me engano, é pro Corinthians, por ter alugado o estádio. E o Mike recebe 1 milhão. Então, 1,5 milhão. Então, tipo, o Santos alugou, pagou o Corinthians, pagou o Mike. Foi isso. Foi pra isso que serviu o jogo na Neoquímica Arena. É ridículo, assim. Os 2 primeiros gols do Curitiba nas costas do Mike. Do Breno Lopes ainda, né? Que tava jogando ali na ponta esquerda. O Mike lateral direito marcando ele. Porque nos 2 ataques, dos 2 contra-ataques do Curitiba, o Mike sobe e ele vai lá na área, ele vai lá na entrada da área. E aí o Roleiser, no primeiro gol, acaba errando o cruzamento, a bola sobra, não tem ninguém ali marcando o Breno Lopes, ele ganha na velocidade do Veríssimo, que também foi muito mal hoje. Hoje não, perdão, no dia 17, né? E o Mike não volta, simplesmente ele não consegue voltar. E ele não marca, e ele erra passe, ele erra cruzamento, ele não consegue acertar nada e foi substituído no primeiro tempo e tinha que ter substituído ainda antes, né? O Cuca ainda quis segurar, tentou segurar ele pro segundo tempo, mas não tinha jeito. O Mike ainda na hora que foi substituído, ele já sabia, né? Quando o Santos toma o terceiro gol que ele é substituído, o terceiro gol foi de pênalti. Ele já tava lá na hora do pênalti, ele já tava lá do lado do banco de reservas, que era o lado inverso do que ele tá jogando. Então, pra sofrer menos vaia, né? Porque a torcida tava vaiando a cada toque na bola dele ainda no primeiro tempo. Bom, aí como eu disse, Veríssimo também não foi muito bem, Adonis também não tem como falar que foi bem, né? O Santos tomou 3 gols, Escobar também não foi muito bem, Gustavinho, acho que não tem como salvar ninguém, né, nesse jogo, mas só que o Gustavinho, ele ainda se salva com alguns detalhes, porque quando o Mike foi substituído, ele foi fazer a lateral direita, e em 30 segundos que ele jogou na lateral direita, ele fez mais coisa que o Mike, conseguiu um cruzamento que o Santos criou a melhor chance, que foi a cabeçada do Escobar, que o goleiro do Curitiba fez uma defesaça. No rebote, o Neymar cabeceia de novo, o goleiro de novo defende, e na sobra, o Roleiser chuta pra fora com o goleiro no chão. Foi a melhor chance do Santos no jogo, né? 3 chances, né? Nenhum lance só, teve 3 chances, e o Gustavinho que criou a jogada. O Arão também, sem sal nenhum, né? Sem raça, se engana, bom tempo. Não fez o mesmo jogo que fez no Couto Pereira, não foi bem. Moisés, meu Deus do céu, Moisés é uma preguiça tremenda, assim. Parece que ele não quer jogar. E a gente reclamava do Guilherme, né? Que pelo menos o Guilherme corria. O Moisés é uma preguiça que só. Roleiser parece que voltou ao normal, já não fez um jogo bom no Couto Pereira. E não fez um jogo bom na Neoquímica. E o Neymar também não fez um jogo muito bom. Mas ontem, pelo menos, o Neymar foi convocado, garantido na Copa do Mundo. E eu vou abrir um parênteses, né, pra falar um pouco disso. Bom, fiquei feliz com a convocação do Neymar. A minha opinião sobre isso é que ele deveria sim ser convocado. Não sei se para ser titular, eu acho que não. Acho que o Ancelotti não vai colocar ele de titular.
mas o Neymar é sim importante. Se ele já cria chances, né? E como cria chances no time do Santos? Se eu não me engano, era 13 jogos, ele tinha 90 grandes chances criadas e 5 assistências. Então eu acho que é também um pouco de falta de aproveitamento do Santos. Eu acho que na seleção brasileira o Neymar pode sim agregar muito, e não só em campo, como fora, né? Como uma liderança. Assim como o Ancelotti tá levando o Danilo para ser uma liderança, acho que o Neymar também pode ser uma. E não só isso, acho que tecnicamente ele ainda pode agregar alguma coisa para esse time quando não tiver rolando, né? Quando tiver um jogo truncado, o Neymar pode achar um passe, sei lá, bater um pênalti, sei lá. Então, acho importante. Porque a gente vê, né, na seleção brasileira, por exemplo, no amistoso contra a França, quem bateu falta foi o Léo Pereira. Sabe, na seleção brasileira tá faltando um cara que tem pra bater pênalti, pra bater escanteio, pra bater falta, sabe? Tudo bem, tem o Rafinha e tal, mas não é a mesma coisa do Neymar, sabe? Então acho que é importante sim um líder técnico, não só técnico, mas também, né, como personalidade. Os jogadores queriam ele lá, então acho importante sim. Gostei da convocação do Neymar, mas no Santos, no jogo na Neoquímica Arena contra o Curitiba, não foi bem. O Santos teve menos de 5 minutos de ameaça pro Curitiba, porque aí, depois de 5 segundos, é isso que eu falei, o Rolaser erra o cruzamento e o contra-ataque nas costas do Mike, gol do Breno Lopes. Aí, o Santos não criava nada, tava, sabe, faltando muita coisa pro Santos ameaçar o Curitiba. 20 minutos, de novo, no contra-ataque nas costas do Mike. A zaga toda bagunçada, o time inteiro do Santos também escorregando pra caramba. Nem escolher a chuteira certa eles escolheram, sabe? Todo mundo sabe que a Neoquímica Arena é um gramado que escorrega. E o Santos não consegue nem escolher uma chuteira. Os jogadores do Curitiba não escorregaram nenhuma vez. E os do Santos escorregaram. Cada um escorregou mais de uma. Sabe? Então, é uma falta de planejamento, de estudo, sabe? Que é patético mesmo. Santos toma 2-0 e aos 30, né, quase 40, 30 e poucos, num lateral do Curitiba, que de novo foi num contra-ataque do lado do Mike, né, do lado que o Mike joga, o, o Curitiba consegue uma troca de passes, entra na área, o Lucas Veríssimo escorrega, e aí é uma confusão, a zaga toda bagunçada, como foi no segundo gol, no primeiro também. A zaga bagunçada, acaba tendo pênalti ali. Eu acho que foi pênalti mesmo. O Curitiba converte, o Mike é substituído. Vaias, assim, eu estava lá na Neoquímica Arena. Vaias merecidíssimas, mas a torcida não deixou de cantar em nenhum momento. Quando o Curitiba fazia gol, o Santos cantava mais forte ainda, a torcida cantava mais forte ainda. Mas não adiantou, a motivação da torcida não foi o suficiente para o Santos fazer um jogo digno, né? E o segundo tempo, falar a verdade pra vocês, eu esperava ainda muito mais do Santos, sabe? Eu ainda tinha aquela esperança, sabe? De, sei lá, fazer um gol no começo e tal. Mas o segundo tempo foi um parado pra caramba. Aí entrava jogador, saía jogador, não mudava nada no Santos. O Curitiba ainda chegava com mais perigo do que o próprio Santos, ganhando de 3-0. Começou o segundo tempo com o Barreal, o Gabigol e o Luan Pérez entrando. E saindo o Moisés, o Gustavinho e o Arão. O Gustavinho muito por conta de estar voltando de lesão, parece que lesionou de novo, né? Infelizmente. O Barreal entrou até com vontade, o Gabigol entrou até que bem. O Luan Pérez saiu ainda com 8 minutos do segundo tempo, tomou uma bolada, saiu de ambulância. Então uma confusão, nada deu certo pro Santos. E já pros 20 minutos do segundo tempo, assim, bem parado o jogo, sabe? O Luan Pérez caiu ali com 8 minutos, o jogo ficou parado até os 20. E aí teve a substituição que teve toda aquela confusão do Neymar aos 25, ficou parado até, parece que os 40 minutos ficou parado, sabe? Então não teve segundo tempo, o Curitiba fez o segundo tempo perfeito, né? Que era o que eles queriam, que não existisse segundo tempo, e realmente não teve. O Santos não fez absolutamente nada no segundo tempo, Curitiba também não. O Barreal ainda foi expulso, sabe? Então, perfeito. Segundo tempo perfeito pro Curitiba e o pior possível pro Santos. Jogo totalmente parado, jogo bem ruim no segundo tempo. Sobre a confusão lá nas substituições, né? Patético, mas a gente já sabe que a arbitragem do Campeonato Brasileiro é patética, né? O Neymar, que para quem não ficou sabendo, né? Acho difícil alguém não ficar sabendo. O Neymar parece que foi substituído errado, era para ser o Escobar que ia sair, porque o Neymar tava recebendo atendimento, o juiz pede para ele sair do campo, só que aí o quarto árbitro achou que era pro Neymar sair, parece que o César Sampaio, parece que falou para ele que era para sair. Uma confusão danada, mas aí o Neymar mostra o papel pra câmera e realmente
tava escrito que era o Escobar que era pra sair e não o Neymar. Porque o Escobar parece que, nesse meio tempo que o Neymar fala, eu quero sair e tal, o jogo já tá perdido mesmo, o Escobar fala que não tava aguentando mais, que ia ter que sair. E o Neymar fala, de boa, eu continuo, consigo continuar. Só que aí já tinha subido a placa e uma confusão, e o Neymar acaba saindo bem frustrado, bem irritado. Mas sobre o jogo é isso, né? Um jogo bem parado, bem ruim do Santos. E é decepcionante porque uma sequência, né? Que raramente o Santos tem uma sequência sem derrotas. Jogo na capital, parece que o Santos desaprende a jogar. Não que saiba jogar muita bola, mas desaprende o pouco que sabe. E decepciona a torcida mais uma vez. E é óbvio que a figura principal dessa derrota vai ser o Mike, pô. A contratação do Alexandre Matos. Aí agora, né, no dia da convocação ontem, teve os protestos na Vila Belmiro, lá, porque teve a reunião do conselho para mudar o estatuto do clube e tal. Protestos muito válidos, a torcida foi muito bem nesse protesto, que parece que a reunião teve até que ser parada e ia continuar hoje. Mas tem que ter protesto mesmo, porque quem que tá dentro do clube não liga pro clube. O Marcelo Teixeira, o filho do Marcelo Teixeira, o Alexandre Matos, o Pires, tal, que dorme na reunião. É complicado, né? O Santos não é profissional, nem a substituição o Santos consegue fazer, não consegue vender ingresso, sabe? É uma confusão para vender ingresso no jogo na Neoquímica, né? O site travou, tinha gente que não tava conseguindo comprar, o site não aguentou, né? O tanto de gente que queria. E o Santos decepciona a torcida mais uma vez, né? A torcida do Santos não merece o clube que tem e o clube do Santos não merece a torcida que tem, porque a torcida fez uma grande festa, protestou ainda no dia seguinte, com muita razão, mas o Santos não conseguiu o resultado, que se eu não me engano, se o Santos vencesse, subiria para a primeira parte da tabela. E desperdiça, né? Desperdiça mais uma vez uma chance. O Curitiba jogou com a gana que eles deveriam ter jogado na Copa do Brasil, e o Santos, que sofreu para fazer 2 gols lá no Couto Pereira, o Curitiba fez brincando 3 gols no Santos. Não se esforçou, acho que nem 50% para fazer os 3 gols. E depois só administrou o resultado. E o Santos, um vazio completo de ideias. E, e fica assim, né? A sensação inacreditável, mas nem tanto, né? Nada é inacreditável quando se trata de vergonha pro time do Santos. E é o que essa diretoria sabe fazer, é isso. Colecionar vergonha atrás de vergonha. E decepcionar o torcedor atrás de decepção. E o que a gente espera, né, desse clube? Chegou nas oitavas da Copa do Brasil. Você acha que vai classificar de novo? A gente só fica iludindo. O Santos tem lapsos de ilusões pro torcedor, mas a realidade a gente sabe muito bem qual é, e a realidade é bem ruim. E é isso. Vamos ver agora se vai classificar na Sul-Americana, mas será que se classificar vai chegar longe? Eu duvido muito que o Santos chegue muito longe em alguma competição. Provavelmente vai brigar pra não cair mesmo. É que o Corinthians, ainda bem que tá fazendo uma força pra ficar atrás do Santos. Mas o Corinthians joga Libertadores, né? E o Santos joga só a Sul-Americana. Essa é a diferença. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.